Na Santa Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Beatriz. E eu gostaria de deixar para os irmãos uma visão que o Senhor me deu na noite de ontem, por volta das 3 e pouco da madrugada, ontem, dia 14 de outubro de 2020. Antes disso, eu quero deixar uma base bíblica que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 39, que diz assim: Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperam. Pois então, meus irmãos, ontem eu não consegui dormir direito, né? Tive muita dificuldade para dormir. E assim, eu fui dormir mais ou menos umas 3 e pouco da madrugada. Foi exatamente esta hora. E ali eu dormi de repente, meus irmãos. E ali Deus ele me deu uma revelação em sonho, simbólica acerca da vinda de Jesus. Então, meus irmãos, eu estava em um local e aí eu comecei a ouvir pessoas falando acerca do arrebatamento da igreja. E algumas pessoas falavam que aquele que visse a hora que Jesus voltasse, esse seria arrebatado. E assim, então, meus irmãos, eu fiquei vigilante. Eu comecei a ficar prestando atenção em tudo. Eu prestava atenção no sol, prestava atenção no céu, ficava olhando, né? E como diz também, né, meus irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus é invisível, de forma invisível, né, meus irmãos? Então, só os santos, os salvos, verão quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, né? Os santos se encontrarão com ele nas nuvens, não é verdade? E assim eu fiquei, né, vigilante. Meus irmãos, houve um momento em que eu olhei para o céu e que eu vi uma luz muito clara, uma luz muito resplandecente em uma nuvem. E ali eu parei e fiquei olhando. E ao lado dessa nuvem surgiu uma outra nuvem também muito brilhante, só que essa nuvem era maior. E quando eu estava olhando para ali, meus irmãos, apareceu um leão enorme, muito grande o leão, mas muito lindo também. Um leão, meus irmãos, dourado. Aleluia, Jesus. Um leão dourado, um leão muito bonito e muito grande. E naquele mesmo momento eu pensei, Jesus, o leão da tribo de Judá. E eu pensei, o arrebatamento da igreja é agora. E assim, meus irmãos, de repente veio umas pombinhas, um monte de pombinha em minha direção, umas pombinhas muito brancas. E um monte em minha direção e de repente começou a surgir umas luzinhas ao meu redor. Assim, meus irmãos, umas luzinhas muito brilhantes, muito resplandecentes. E começou a me envolver, assim, naquela hora, meus irmãos, eu estava sentindo que eu estava sendo arrebatada. E foi uma alegria imensa, meus irmãos, uma paz imensa, uma felicidade que imaginável, saía inimaginável. Não dá nem para imaginar tanta alegria. Só que assim, meus irmãos, ao mesmo tempo que eu estava sendo arrebatada, o meu espírito, Deus permitiu que eu ficasse também para ver o que aconteceria depois, né? E ali eu fiquei em pé, meus irmãos, o meu espírito ficou em pé. E eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi, meus irmãos, 2 sandálias enormes, gigantes, 2 sandálias azuis e uma pasta preta. E assim que a igreja lá foi arrebatada, aquelas sandálias gigantes caíram, despencaram, como se tivesse sido abalada. E aquelas sandálias, elas caíram em cima das casas e saiu fazendo uma destruição terrível. E eu fiquei observando meus irmãos, aquela pasta preta. Eu estava dentro de uma casa, meu espírito foi impulsionado e levado para uma casa, onde caiu essa pasta preta. E aonde caiu, meus irmãos, encheu de formiga, tinha muita formiga preta, uma formiga grande, preta. E eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá cheio de formiga. E fiquei olhando, tanta formiga, tanta formiga. E dali, meus irmãos, eu saí, né? Eu saí de dentro daquela casa e queria ver o que estava acontecendo fora, né? Só que assim, o meu espírito ele era impulsionado, né? Aí.
E assim eu cheguei em uma casa onde já havia um senhor. E esse senhor ele estava em desespero, dizendo que a casa dele tinha sido destruída. E ali ele falou que tinha sido destruída e ele estava tentando arrumar a casa dele, mas não tinha jeito, meus irmãos. Então eu olhei do portão da casa dele para dentro e vi que aquela sandália tinha caído e destruído a casa dele todinha. E ele não conseguia tirar aquela sandália porque era gigante, era enorme. E ali eu deixei aquele senhorzinho ali e fui saindo, continuei andando, né? E assim, enquanto eu estava andando, meus irmãos, eu comecei a ouvir os noticiários. No meu ouvido, só os noticiários, uma mulher noticiando acerca das mortes de pessoas, que tinha tido muita destruição e que um casal de idosos havia morrido, né, com essas destruições. E ali, meus irmãos, elas estavam em desespero, os noticiários estavam em desespero, vários repórteres falando, e eu só conseguia ouvir as vozes, meus irmãos, dos noticiários. E o desespero também, né? Porque, meus irmãos, naquele momento eu falei, meu Deus, o arrebatamento da igreja aconteceu e todas as pessoas foram para o inferno. Eu pensei naquele momento. E assim, meus irmãos, eu continuei andando. E todo lugar que eu ia havia destruição. Só havia destruição, meus irmãos. E cada vez que passava, mais destruição acontecia. E não era só com aquilo. Porque eu creio que aquelas sandálias eram simbologia. Tanto elas quanto a pasta preta, né? Porque, meus irmãos, o que eu observei é que enquanto a igreja não tinha sido arrebatada, elas estavam paradas, retidas no céu. Mas assim que a igreja foi arrebatada, elas foram abaladas e despencaram e saíram destruindo tudo. Então, meus irmãos. E ali eu continuei andando, meus irmãos, até que o sonho, ele acabou, a visão, ela acabou. Né? Tudo sumiu, desapareceu tudo. Mas o que eu observei é que as pessoas elas estavam preocupadas em arrumar a sua casa e não havia mais jeito. Elas não conseguiam arrumar suas casas. Casas é a vida espiritual, né, meu irmão? Minha irmã. Então, a gente tem que arrumar a nossa vida agora. O tempo é hoje, é agora porque o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer, né? Não podemos deixar para entregar a vida para Jesus no último segundo, no último instante, porque não vai dar mais tempo. Essas pessoas, elas tentavam arrumar suas casas, mas não tinha mais jeito. Então, vamos entregar nossa vida para Jesus, você que não aceitou Jesus como Salvador. E você que aceitou, consagre sua vida diante de Deus, onde em santidade e honra, né? Perante a presença do Senhor, obediência. Porque bem-aventurado será, meus irmãos, se o Senhor nos encontrar vigiando na sua vinda. Essa mensagem que eu quero passar para os irmãos, essa revelação que Deus me deu na noite de ontem. E eu espero que os irmãos meditem, amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.